Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, no capítulo 11, cujo título é Da Proibição de Evocar os Mortos. E hoje vamos para o item 4. Nós estamos vendo exatamente dessa proibição, que a Igreja reforça, essa proibição que foi feita lá no tempo de Kardec, e aqui ele vai trazer, não é, hoje, Allan Kardec, sobre o profeta Isaías, reforçando a ideia dos abusos que haviam, e por isso a proibição, que é também vem se confrontar com se são mortos, como foi dito naquele outro texto, que eram demônios. São mortos ou demônios? Porque mortos são aqueles que viveram não são anjos que caíram, porque os demônios são os anjos que caíram, lembra? São separados lá da criação dos homens. Então a igreja reconhece, mas são demônios, essas inconsistências. E ele disse isso aqui, como vimos ontem. No item 4, Kardec nos diz assim: a proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito e afeição por eles. Sim, não era para isso que se evocavam os mortos, por respeito e afeição, nem mesmo com um sentimento de piedade, para esclarecer ou consolar. Não era para isso que se evocava. Era um meio de adivinhação, da mesma qualidade que os augúrios, os presságios, explorados pelo charlatanismo. E veja, vamos ver o que vimos, ele já tinha dito, né, sobre os abusos, por isso veio a proibição. Pela superstição, seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar, ou seja, toda essa proibição não conseguiu desenraizar esse hábito que veio lá do Egito, nós vimos isso também ontem, que se converteu no objeto de um tráfico, assim tráfico, né? Dinheiro, se vendiam isso, as pessoas procuravam, e era vendido no abuso, veio lá do tempo do Egito. Assim como atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. Então, ele vai trazer de novo Isaías aqui, como nós vimos ontem no final, não é? E quando vos disserem, diz Isaías aqui, no capítulo 8, versículo 19, consultai os mágicos, os adivinhos que falam em segredo em seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus? E vai-se falar aos mortos aquilo que diz respeito aos vivos? Kardec traz outro parágrafo aqui, que é o versículo 25 do capítulo 44. Isaías diz: sou eu quem faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que tornam insensatos aqueles que se intrometem em adivinhar. Por que insensatos? Porque falam apenas coisas que lhes tragam dinheiro, não é? Que transtorna o espírito dos sábios e que convence de loucura a sua vã ciência. De novo, porque são simplesmente adivinhos sem compromissos com a verdade. Daí a questão do abuso. Ok? Agora o capítulo 47, versículos 13, 14 e 15, também de Isaías, nós temos: que esses que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para deles tirarem a predição que querem vos dar do futuro, venham agora e que vos salvem.
Vieram como a palha, e o fogo devorou a palha. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes. Não resta... Isso aqui não é Igreja Católica, isso aqui é Isaías. Não restará de seu abrasamento nem carvões nos quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis em que se tornarão todas essas coisas, as quais vos aplicastes com tanto trabalho. Esses negociantes que traficam ou que traficaram convosco em vossa juventude, desaparecerão todos, um de um lado, outro de outro, sem que deles se encontre um único que vos tire de vossos males. Ou seja, são, vou dizer assim, adivinhações, lá Buenadite, né? Que é por isso que ele fala que não salvam, distraem. É nós trocarmos a comida, o prato de comida, por um doce, pela sobremesa. Isso não sustenta. Então ele diz que todos aqueles que traficaram esse tipo de adivinhações, que eles todos vão embora e deles nada sobrará. E aí? Como ficará? Vamos usar aqui o termo bem que ele usou, não é? Como ficarão os nossos males? Como resolveremos os nossos males? Com o que nos distrai? Precisamos de um roteiro seguro. E isso muito tempo antes de Jesus. Muitos séculos antes de Jesus. Nós, encarnados, temos uma tendência, até pela nossa maturidade, de nos distrairmos. Distrações são boas, hobbies, lazer, tudo isso é importante. Mas é importante dentro da proporção saudável. E nós temos que o descanso e o trabalho ocupam, principalmente, né, o trabalho, o descanso e, por último, o lazer. São todos importantes para a nossa saúde, mas cada um na sua proporção saudável. O trabalho que nós temos para conosco, já que nos reconhecemos espíritos imortais, filhos de Deus, não podemos nos dar ao luxo de uma distração onde estejamos aqui passando na carne uma década, outra e outra e outra e outra, como se fosse só isso. E aí vamos buscar, é interessante, muitas vezes instigante, sim, ok, pode ser interessante, instigante, pode nos distrair, mas não vamos deixar que isto substitua a nossa procura fundamental, o nosso compromisso fundamental, que é conosco mesmo, e com o nosso crescimento e com a nossa salvação, como diriam os anjos quando Jesus nasceu, não é? Nasceu o vosso Salvador. Então, é termos mesmo aquela atenção, não é? Estarmos mesmo atentos para não ficarmos distraídos e, de repente, quando virmos, já acabou a encarnação. Passa tão rápido, não é? Passa tão rápido. Vejamos. Aqui Kardec diz, então, neste capítulo, estamos vendo qual capítulo? Capítulo 47. Neste capítulo, Isaías se dirige aos babilônios, sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus. Isso, filha da Babilônia, filha dos caldeus, entre aspas, que ele retirou lá de Isaías. Kardec continua, diz que os encantamentos
não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Então, capítulo 57, versículos 3, 4, 5 e 6. Vinde aqui, vós outros, filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta. De quem zombais? Contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificais os vossos filhos pequenos nas torrentes sob as rochas avançadas? Não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificais os vossos filhos pequenos nas torrentes, sob as rochas avançadas? Tendes colocado a vossa confiança nas pedras da torrente. Espalhastes licores para honrá-las. Ofertaste-lhes sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se incendiará? Então, nós estamos vendo aqui que Kardec nos diz que ele está se dirigindo aos israelitas agora, não mais aos babilônios. Que os israelitas estão agindo como pagãos e não como filho do Deus único, porque eles eram o único povo que acreditava em um único Deus. E, no entanto, estavam dispersos, ainda mantendo o quê? Os rituais, as tradições do povo, do qual eles ficaram tanto tempo cativos, que foi o povo egípcio, né? A civilização do Egito, que Moisés os libertou de lá. Então, em vez de agirem como um povo, vamos dizer, seguidor do Deus único, não estavam agindo assim. Estavam agindo como um povo que ainda continuava se entregando a rituais de sacrifícios e, sendo assim, aqui, quando Isaías fala, quando falavam os profetas, muitas vezes vem a voz de Deus. E a voz de Deus muitas vezes vem de uma forma impactante, digamos assim, impactante, falando da insatisfação de Deus, aqui ele usa até o termo, não é? Minha indignação não se incendiará. Então, é um Deus para se temer. Deus do Antigo Testamento é um Deus para se temer. O Deus do Novo Testamento é um Deus para se amar. Mas acontece que nós, no tempo do Antigo Testamento, mais de 1000 anos antes de Jesus, éramos muito rebeldes ainda, muito mais primitivos. Então, este temor era para submeter. Faz lembrar aquele que hoje em dia não se faz mais, acho que não. Nem no meu tempo dos meus filhos, mas se fazia. Que é aquela história do homem do saco, não é? Olha lá, não se afasta daqui, olha o homem do saco. Então, essa coisa do temor para conter os arrojados, os rebeldes. Então, o temor vem para conter. Depois, mais velhos, não se usa mais o temor, né? Já se usa a razão. Primeiro, o sentimento, não é?
Aí veio, no século XIX, a razão. Jesus não tinha como explicar, e daí usou tantas parábolas, não tinha como explicar, às vezes, muitas coisas, porque nos faltava ainda recursos da razão. Então, contava histórias. Mas com a doutrina espírita, nós já somos muito mais alimentados com informações que nutrem a nossa razão. Então, a nossa fé passa a ser uma fé raciocinada. Bom, hoje vamos ficando por aqui. Amanhã continuamos. Kardec vai comentar, então vamos repetir aqui só este parágrafo. Vinde a mim aqui, vós outros, não é? E continuamos daqui amanhã. No nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Este é o último capítulo da parte da doutrina. Quando acabar, vamos entrar nos exemplos, nas histórias. Até amanhã. Aqui estaremos. Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.